Imagine uma montanha tão imponente que atrai aventureiros de todos os cantos do planeta, mas que ao mesmo tempo guarda mistérios sombrios, histórias inacreditáveis e segredos que até hoje ninguém conseguiu explicar por completo. Estamos falando do Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, com impressionantes 8.849 metros de altitude. Mas por trás da fama de ser o teto do mundo, existem curiosidades que poucos conhecem. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir desde fenômenos naturais inexplicáveis até relatos misteriosos de exploradores que juram ter visto coisas além da compreensão humana. Então se prepare, porque a jornada de hoje vai te levar para o coração de uma das regiões mais perigosas e fascinantes do planeta. O primeiro detalhe curioso é que o Everest, apesar de ser considerado o ponto mais alto da Terra em relação ao nível do mar, não é tecnicamente a montanha mais alta de todas. O vulcão Mauna Kea, no Havaí, supera o Everest em altura, se medido desde a sua base submersa no oceano. No entanto, quando falamos de altitude em relação ao mar, o Everest continua reinando soberano. Outro fato impressionante é que a montanha cresce alguns milímetros a cada ano, devido ao movimento das placas tectônicas, ou seja, cada geração que olha para o Everest está enxergando uma montanha levemente diferente daquela que os antepassados conheceram. Essa expansão constante mostra como a Terra é viva e continua se transformando diante dos nossos olhos. Mas, claro, o Everest não é apenas um fenômeno geológico, ele também é palco de histórias intrigantes. Uma das mais conhecidas é a chamada Zona da Morte, localizada acima dos 8.000 metros de altitude. Nesse ponto, o ar contém apenas 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar, tornando a sobrevivência quase impossível sem equipamentos. É nesse ambiente hostil que alpinistas relatam experiências bizarras, como ouvir vozes inexistentes ou sentir a presença de companheiros invisíveis. Muitos exploradores descrevem essa sensação como se fossem acompanhados por uma força misteriosa que os guia ou até os protege. Será apenas um efeito psicológico causado pela falta de oxigênio? Ou existe algo sobrenatural guardando o cume mais alto do mundo? Outro mistério que envolve o Everest está relacionado aos inúmeros corpos que permanecem espalhados pela montanha. Estima-se que mais de 300 pessoas tenham perdido a vida tentando chegar ao topo, e muitas delas nunca foram resgatadas. As baixíssimas temperaturas congelam os corpos, preservando-os por décadas, como se fossem estátuas de gelo. Alguns se tornaram até pontos de referência para outros alpinistas, como o famoso Green Boots, um montanhista indiano cujo corpo ficou no mesmo local por mais de 20 anos. Essa realidade macabra mostra que o Everest, além de um símbolo de conquista, é também um cemitério natural que guarda as marcas de quem ousou desafiar seus limites. Além disso, o Everest também é cercado por lendas locais que atravessam gerações. Para os povos do Nepal e do Tibete, a montanha não é apenas um desafio físico, mas um lugar sagrado habitado por divindades. Segundo algumas crenças, espíritos protetores vigiam a região e desrespeitar essas forças pode trazer consequências terríveis. Existem até relatos de avistamentos de criaturas semelhantes ao lendário Yeti, o abominável Homem das Neves, supostamente visto nas encostas geladas do Himalaia. Esses relatos, embora nunca confirmados cientificamente, continuam a alimentar o mistério em torno da montanha e aumentam o fascínio de quem a estuda ou sonha em explorá-la. E mesmo para aqueles que conseguem conquistar o cume, o Everest continua surpreendendo. Em 1999, pesquisadores encontraram no alto da montanha fósseis marinhos, o que prova que há milhões de anos aquela região esteve submersa pelo oceano. Isso significa
que o teto do mundo, hoje coberto por gelo e neve, já foi fundo do mar. Uma revelação que transforma a visão que temos da história da Terra e reforça a ideia de que nada é estático quando falamos do nosso planeta. Cada camada de gelo, cada pedra no caminho, conta uma história que atravessa eras e permanece escondida em meio ao silêncio da montanha. No fim, o Everest é muito mais do que um desafio esportivo. Ele é um enigma da natureza, um local sagrado, um cemitério gelado e, ao mesmo tempo, um laboratório vivo da história da Terra. Sua imponência continua atraindo aventureiros, estudiosos e curiosos, mas cada passo dado em direção ao topo lembra que estamos diante de algo muito maior do que nós mesmos. Talvez seja exatamente isso que torne o Everest tão fascinante. A mistura entre beleza, perigo, mistério e espiritualidade. E você, teria coragem de encarar os segredos do teto do mundo, sabendo que cada metro de subida pode te aproximar de respostas ou de perguntas ainda maiores? Até a próxima!